Bonjour! Quem nunca pegou um táxi? Ou Uber, ou Lyft, ou vários outros serviços de transporte que tem, particulares. Mas antigamente era só táxi. Então por isso que ainda tem a fama do táxi ser bem seguro e com os meios de transportes são oferecidos para a população no mundo inteiro, principalmente para o turista. Então vamos lá dar uma olhada nessa aula agora. Onde vai? No táxi. Primeiramente, olha só, aqui tem o Arco do Triunfo, um monte de taxinha aqui, ó, táxi parisien. Então, são todos os veículos são autorizados pela prefeitura, igual a qualquer cidade no mundo inteiro tem as autorizações e tem aquela placa atrás do banco do motorista ou do outro banco, tem uma placa indicando quem ele é, você pode ver, conferir. Então, aquilo ali é fiscalizado pelos órgãos competentes locais. Sim, vamos lá. Para começar aqui, um pouco de vocabulário. Olha só. Un taxi, tarif unique, compteur, station de taxi, appeler un taxi, aller en taxi, prix de la course, chauffeur de taxi. Ok? Então vamos lá, ver que cada um. Un taxi, o que é? Um táxi. Tarif unique, taxa única. Compteur, isso aqui ninguém gosta, né? É o contador lá, é o taxímetro. Station de taxi, posto de táxi. Appeler un taxi, chamar um táxi. Aller en taxi, ir de táxi. Prix de la course, esse prix aqui também é assustador em alguns lugares. Prix de la course, preço da corrida. Chauffeur de taxi, isso aqui todo mundo já sabe. Chauffeur, motorista de táxi. Ó, e apareceu um último aqui, cofre, cofre. Cofre é nada mais que porta-malas. É o cofre. Então a pessoa vai colocar sua valise, ou sua bagagem. Qual que é a diferença de valise e bagagem? Bagagem são aquelas maiores e valizes são menores. Tá bom? Malas. Então vamos lá. Mais. Olha só. Aqui tem um diálogo bem tranquilo de uma brasileira que pegou táxi em uma cidade, acho que é Paris. Vamos ver. Ela se chama Paula. E depois tem o chauffeur. Então vamos lá. Eu vou fazer tudo em francês, tá bom? Bonjour. Bonjour. Vous allez où? Gare des Lyons, s'il vous plaît. Ça prend combien de temps pour y aller? Ben, ça va dépendre de la circulation. J'ai un train à 15h45. Ben, si ça roule bien, on y sera dans une demi-heure. Vous êtes d'où? Pardon? Vous venez d'où? Vous êtes espagnol? Non, je suis brésilienne. Le Brésil, ça fait rêver. Copacabana, la plage, le football. Oh oui, la réalité n'est pas toute rose non plus, hein. C'est certain, c'est comme partout. On est arrivé. Déjà? Oui, le temps passe vite en France. Ça nous fera 55 euros. Tenez, gardez la monnaie. Merci, bonne journée. Au revoir. Então, ou seja, o que aconteceu aqui? Garder la monnaie, isso aqui pode ser interessante, depende da cidade, do país que você está, é praxe da gorjeta. Então, garder la monnaie, guarde o troco. Monnaie é troco ou trocado. Isso que você la monnaie, você tem trocado, ok? Au revoir, merci. Então tá tudo aí, tá tudo bem, tá joia? E outra expressão que foi dita aqui, ó, olha aqui, ó. Oui, la réalité n'est pas toute rose non plus. Então, o chofer falou assim: nossa, o Brasil faz sonhar, Copa, Copacabana, praias, futebol. Então, eles pensam que o Brasil é só alegria, só isso. Aí ela fala assim: ó, não é desse jeito, não, já foi bom. Então, é uma expressão: la réalité n'est pas toute rose non plus. Então, se fosse ao pé da letra, a realidade não é toda rosa mais. Então, não é um mar de rosas. Então, seria uma expressão aproximada para a gente, tá bom? Aqui tem a tradução de todo o texto, tá aqui. Ok, aqui é um diálogo, é uma pessoa que chega em Paris e vai falar com o taxista. Então são situações que podem acontecer com você também. Então aqui não vou te entregar a tradução a partir de agora. A tradução que você pode buscar, eu vou te explicar, mas a tradução eu vou te dar uma tarefa. Já que é o último módulo, praticamente o último vídeo, então eu vou te dar uma tarefa de pegar esse texto e buscar a tradução dele
nas leituras complementares, que fica aqui do lado. Você vai encontrar no reverso, reverso.com, você vai encontrar, te aconselho a não copiar tudo de uma vez, vai pedaço por pedaço. Então é uma tarefinha que eu quero te dar, faz parte do curso, tá bom? Esse aqui eu ainda vou te explicar. E os outros vai ficar só no seu entendimento. Tem mais 6 páginas de texto aqui que eu vou ler tudo em francês para você, tá bom? Então vamos lá, olha só. Bonjour, madame. Se fosse um senhor, seria bonjour, monsieur. Mas nesse caso aqui foi com uma senhora. Bonjour, madame. Avez-vous besoin d'un taxi? Oui. Avez-vous des bagages? Juste une valise. Très bien. Je vais la mettre dans le coffre. Où est-ce que vous allez? À l'hôtel Mario, s'il vous plaît. Est-ce que vous, est-ce que c'est la première fois que vous venez à Paris? Non, je suis venu ici plusieurs fois déjà. Je viens tout le temps ici pour le travail. Est-ce que vous connaissez bien le centre-ville? Bien sûr. La circulation est très dense aujourd'hui. Combien de temps pensez-vous que ça va prendre pour arriver là-bas? Normalement, ici, normalement, ça ne devrait pas prendre longtemps. Mais avec cette circulation, ça peut prendre environ 20 minutes. Vous croyez qu'il y a un accident devant? Probablement. Ok? Eu vou repetir aqui e depois eu vou explicar o que acontece nisso aqui, tá ok? Bonjour madame, avez-vous besoin d'un taxi? Oui. Avez-vous des bagages? Juste une valise. Très bien. Je vais la mettre dans le coffre. Où est-ce que vous allez? À l'hôtel Mario, s'il vous plaît. Est-ce que c'est la première fois que vous venez à Paris? Non. Je suis venu ici plusieurs fois déjà. Je viens tout le temps ici pour le travail. Não é tour, não, aqui. Tout le temps. Voilà. Est-ce que vous connaissez bien le centre-ville? Bien sûr. La circulation est très dense aujourd'hui. Combien de temps pensez-vous que ça va prendre pour arriver là-bas? Normalement, ça ne devrait pas prendre longtemps, mais avec cette circulation, ça peut prendre environ 20 minutes. Vous croyez qu'il y a un accident devant? Provavelmente. Então, seja, é o seguinte, mais uma dica aqui, vou até interromper. Quando você chega em Paris, por exemplo, é igual chegar em São Paulo, um ataque de taxista e pessoas falando para você se você quer um táxi. Vai querer táxi? Vai querer táxi? E tem taxista e tem pessoas que não são taxistas e se passam por taxistas. Então a dica que eu te dou é não importa que esteja em Paris ou em qualquer lugar do mundo, então vá com taxistas que sejam realmente oficializados, para você não passar por problema logo de início. Porque tem um assédio de taxistas assim, no mundo inteiro. Eu até presenciei sobre disputa de taxistas com condutores de Uber em Paris há um tempo atrás. E hoje em dia já está mais tranquilo, mas tem sim. Se você usa Uber, é utilizável em qualquer lugar no mundo onde que tem Uber. Eu utilizei Uber em Paris, utilizei em Portugal. A questão é, se você não tem conexão com a internet, você perde o acesso do Uber, tá ok? Você perde o acesso, você não consegue. Então, eu, por exemplo, estava dentro do aeroporto e quando eu fui chamar, tive que sair do aeroporto, eu perdi a conexão com o aeroporto, então acabou, não sabia nem cadê, me foi cobrado 5 euros porque eu não compareci naquela chamada, foi uma confusão. Então fica aí a dica. Então olha aqui, ó. Ah, você precisa de um táxi? Sim. Você tem bagagem? Ah, outra coisa. Eu estava passeando com a minha esposa e com a minha filha, então a gente tinha sempre 5 malas de 30 quilos, 32 quilos, não sei. Não, 5 não, acho que foi 3 ou 4. Era muita coisa. E eles cobram a mais, eles têm o direito de cobrar mais, porque você tem mala. É incrível isso, mas é assim que funciona. Aqui ele pergunta, vous avez de bagagem? Ela fala, apenas uma valise. Então, bagagem são malas grandes, valise é aquelas malinhas pequenas, ou de costa, ou de aquelas que você não põe no porão do avião, aquelas menores, né? Ah, muito bem. Vou colocar no porta-mala. Onde você quer ir? No Hotel Mariot, s'il vous plaît. No Hotel Mariot, por favor. É a primeira vez que você vem a Paris? Não, já vim aqui muitas vezes. Eu venho aqui todo o tempo para trabalho. Aí ele pergunta: você conhece bem o centro da cidade? Tem isso também. Já vi motoristas fazerem, então só para você ficar atento. Motoristas fazer voltas e voltas e voltas e vai rodando o contador. Então eu sempre já tinha, como Uber não tem como fazer isso, então já tem um trajeto, mas taxistas já vi fazer isso também. Tá? Fizeram isso comigo também. E aqui, normalmente, aqui, conheço o centro da cidade. Sim, claro, a circulação hoje está muito densa, está muito pesada. Quanto tempo
vai até chegarmos lá. Lá é lá. Normalmente, não deveria tomar muito tempo, mas com essa circulação hoje, pode demorar até 20 minutos. Você acredita que teve um acidente aí na frente? E ele responde, provavelmente, probablement. Essa palavra aqui é mais complexinha para brasileiros falar, então treina ela. Probablement, 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 ok? E agora, para finalizar, eu vou ler um texto para você de 5 páginas, e esse texto depois você pega ele e encontre a tradução dele e escreve um comentário aqui abaixo. Luciano, eu entendi todo o texto. Se você entendeu, tá tudo certo. Se você não entendeu, procure o entendimento desse texto, ok? Vou ler uma vez corrido para você. Vamos lá. Corrida direto, tá? Não é com pressa, não. Quand il emprunte un taxi, le client doit se conformer aux règles en vigueur. Ah, eu vou explicar. Esse texto aqui são as regras em vigor de um taxista, principalmente em Paris. O que que você tem direito, o que que você tem que fazer, o que que você tem que ter em mente caso aconteça alguma coisa e onde recorrer, tá bom? Quand il emprunte un taxi, le client doit se conformer aux règles en vigueur. Mais elle peut aussi exiger un certain nombre de services. L'activité du conducteur de taxi est précisément encadrée par la loi. Les conditions de prise en charge, le choix de l'itinéraire ou la fixation de prix sont clairement définis. Pourtant, en la matière, les idées reçues ont la vie dure. Voici un rappel des principales règles. Vous êtes libre de monter dans le véhicule de votre choix. Prendre le taxi en tête de file est simplement un usage. Vous ne devez pas hésiter à choisir un monospace plutôt qu'un berline. Quittez à subir les mécontentements des premiers chauffeurs. Ce que le chauffeur de taxi peut refuser. Un chauffeur de taxi n'a pas le droit de refuser une course, mais il y a des cas où il peut le faire. Si le client se situe à moins de 50 mètres d'une station de taxi, si un taxi libre l'attend, s'il est s'il est ivre ou s'il risque de salir ou détériorer le véhicule, s'il est accompagné d'un animal, hormis le chien d'aveugle, ou encore si les bagages sont trop volumineux ou trop lourds. De plus, le chauffeur n'est pas obligé de prendre une personne lorsqu'il est en fin de service et que la course l'éloigne de son garage. En revanche, si le nombre de voyageurs autorisés par la carte grise le permet, il ne peut pas refuser la prise en charge de 4 passagers, sauf si les sièges correspondants ont été retirés du véhicule. L'itinéraire peut être choisi par le client. Si le taxi doit conduire ses clients à l'adresse indiquée par le chemin le plus direct, il est toutefois possible d'indiquer au chauffeur un autre itinéraire. Il doit alors s'y conformer. Vous êtes également libre de faire arrêter le véhicule en cours de route pour faire descendre des personnes qui vous accompagnent ou en faire monter d'autres. Le port de la ceinture de sécurité. Les chauffeurs de taxi en service ne sont pas tenus de porter leur ceinture. En revanche, les passagers ont obligation. À défaut, ils commettent une contravention de 4e classe et encourent une amende de 135 €. Bien que la législation impose que chaque enfant transporté en voiture dispose d'une place pour lui seul et soit attaché selon les dispositifs les plus appropriés à sa morphologie, dans un taxi d'utilisation d'un siège auto ou d'un rehausseur n'est pas obligatoire. Réserver un taxi coûte plus cher. Si vous réservez par téléphone, vous devrez régler la course d'approche. Suite à l'appel, les chauffeurs qui acceptent la course enclenchent son taximètre. Ainsi, lorsqu'ils vous prennent en charge, les compteurs affichent déjà un prix, variable selon l'éloignement du taxi. À Paris, un numéro unique, les 0 45 30 30 30, permet de les joindre la barre des taxis la plus proche. Le prix de la course de taxi dépend de la distance. Dès que vous montez, le chauffeur actionne son taximètre. Aussitôt, le compteur affiche les forfaits de prise en charge. Il est fixé chaque année par arrêté ministériel. Pour 2013, son montant maximal est de 3,65 €.
Le tarif minimal pour une course supplément inclus est de 6,60 €. Hormis ce cas précis, le tarif n'est jamais forfaitaire. Un conducteur qui propose ces services moyens d'un forfait risque fort d'être un taxi clandestin. Le taximètre tient compte des deux paramètres pour le calcul du prix total de la course: la distance parcourue et l'heure d'attente ou de marche lente en cas d'embouteillage. Tous les ans, un arrêt ministériel établit les montants maximaux d'indemnité kilométrique, 1 euro en 2013, et de l'heure d'attente ou de marche lente, 33,60 €. 33,60 €. Chaque préfet fixe ensuite les tarifs applicables dans son département dans la limite de ce plafond. Il existe ce département à 3 ou 4 tarifications, A, B, C et D, qui distinguent les courses des jours, des nuits, en heure de pointe, les jours fériés, les courses nécessitant un retour à vide à la station. Il appartient au chauffeur d'appuyer sur les boutons de taximètre correspondant à la bonne tarification. Des suppléments à payer. En plus de la somme inscrite au compteur, certains suppléments sont exigibles, dont le montant est fixé par un arrêt préfectoral. Un supplément peut aussi être demandé pour le transport d'un quatrième adulte. 2 enfants comptent pour un adulte. D'un animal ou d'un bagage encombrant. Une course débutant dans une gare, un port ou un aéroport. Le retour à vide du taxi. Une circulation sur route enneigée ou verglacée avec utilisation d'équipements spéciaux ou de pneus d'hiver. 2 majorations seulement sont autorisées aux taxis parisiennes, celle pour prise en charge d'un quatrième adulte et pour chargement d'un deuxième bagage dans les coffres du véhicule. Taxi. Note obligatoire à partir de 25 €. Les courses de taxi devront désormais faire l'objet d'une note dès que le prix de la course atteint 25 €. La note doit obligatoirement comporter les informations suivantes: la date de rédaction de la note, les heures de début et fin de la course, le nom ou la dénomination sociale du prestataire ou de sa société, le numéro d'immatriculation du véhicule de taxi, l'adresse postale à laquelle peut être adressée une réclamation, le montant de la course minimum, le prix de la course, toute taxe comprise hors supplément, la somme totale à payer, toute taxe comprise qui inclut les suppléments, les détails des éventuelles majorations. Si le client le demande, la note doit également mentionner le nom du client et les lieux du départ et les lieux d'arrivée de la course. La note doit être établie en double exemplaire. Un exemplaire est remis au client. Le double doit être conservé par le prestataire pendant une durée de 2 ans. Pour les courses de taxi dont le prix est inférieur à 25 €, la délivrance d'une note est facultative, mais celle-ci doit être remise au client s'il le demande. Les conditions dans lesquelles la délivrance d'une note est obligatoire ou facultative doivent être rappelées à la clientèle par un affichage lisible dans le véhicule. Pour finir, que faire en cas de litige? En cas de différend, relevez le numéro d'identification du chauffeur inscrit sur l'horodateur situé sur la plage arrière. Ensuite, faites parvenir votre réclamation soit au service des taxis à la préfecture du département, soit à la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Pour Paris, adressez-vous au bureau de taxi à la préfecture de police, 36 rue des Morillons, 75 73 de Paris, CEDEX 15. Ok, on é fini. Aqui a gente acaba também esse vídeo do módulo 6, do táxi. Então, esse texto ficou bem longo, ele é bem extenso. Então, pegue o seu tempo, faça da maneira mais suave que você acreditar que possa ser útil para você. Então, esse texto aqui, eu quero que você retire o entendimento dele. Então, foi lido devagar,
releia, você tem o PDF dele, marca como concluído e on y va. Só não pode parar. O resto pode. Então, ou seja, nós temos que ter contato regular com o idioma todos os dias. Merci beaucoup e à très bientôt. Bonne chance et bonne courage.